escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi gente, vamos começar mais uma aula da nossa escola dominical com revista nova. Hoje vai ser a nossa segunda lição. E pra gente começar, então, vamos fazer uma oração, tá bom? Então vamos fechar os olhos e conversar com o Senhor. Senhor, Pai, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendendo mais sobre o Senhor. Muito obrigado pela revista nova. Muito obrigada porque o Senhor capacita nós, professores, e também cada um dos alunos para observar e aprender com as aulas, Senhor. Abençoa cada um deles que está em casa nos assistindo. E é isso que ele pede, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora que você já fez a sua oração, podemos então começar a nossa aula. Bora lá? Então pega a sua revista, a sua Bíblia e toda a sua atenção e vem pra cá. A lição de hoje, então, é a segunda da nossa nova revista, Obras da Carne versus Fruto do Espírito. De que lado você está? Bom, a aula da semana passada foi Uma Guerra Sem Tréguas, Carne versus Espírito. É uma aula bem importante que vai rever alguns conceitos muito bons que a gente vai ver ao longo das próximas lições. Então a aula, como ela foi a primeira, ela foi bem introdutória e ela foi de muita importância para a gente entender as próximas aulas. Então é muito bom você que não assistiu ainda ir lá assistir antes de começar a assistir essa e as próximas aulas, ok? Bom, essa foi a lição passada. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre uma lista fatal. Vencendo a imoralidade. Bom, vamos lá. Como o tema da nossa aula de hoje vai tratar sobre como podemos vencer a imoralidade, antes vamos falar sobre essa tal listinha fatal. Lista. Eu gosto bastante de fazer lista. Lista é uma coisa que vai me ajudar bastante quando eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho obrigações para cumprir ou alguma coisa assim, né? Tenho muitas tarefas para fazer. Então eu anoto em lista, eu vou fazendo, eu vou riscando, não é mesmo? Essa pode ser a função de uma lista. A lista também pode servir para quando a gente quer lembrar alguma coisa. Por exemplo, eu vou no mercado e decido fazer uma lista das coisas que eu preciso comprar no mercado. Então aí eu vou no mercado, olho na lista e aí a lista vai me lembrar o que eu preciso comprar. Então a lista também pode servir para lembrar a gente de fazer as coisas. Você gosta de fazer lista? Eu gosto de fazer lista de mercado, lista das tarefas que eu tenho que fazer, eu listo também as minhas atividades do meu dia na minha agenda. Eu gosto de fazer isso. Bom, tem uma pessoa também a mais que gosta de fazer isso, além de mim. E se você gosta, além de você. Foi Paulo. Paulo, esse mesmo que escreveu Gálatas, que é o livro que nós vamos tratar sobre hoje na nossa aula. Paulo, ele gostou bastante de fazer uma listinha e vamos chamar essa lista de lista fatal. Nossa, o apóstolo Paulo, ele gostava muito de fazer lista. Eu tô com ela aqui na minha mão. A gente vai ler. Nessa listinha fatal, Paulo colocou características e ações da carne e chamou elas de obras da carne. Essa listinha, ela vai servir para a gente ter como a diferenciação entre coisas do espírito e coisas da carne. Lembra que foi tratado sobre também isso na aula anterior, na lição 1 que eu falei? Pois é. E essa listinha, ela vai ser dividida em 3 partes principais. A primeira é a que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a imoralidade. Por isso que o tema da nossa aula hoje vai se tratar sobre vencendo a imoralidade, certinho?
Então vamos lá. Leia comigo lá em Gálatas 5, 16, 25. Vamos ler essa tal listinha que Paulo fez. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as coisas da carne são conhecidas e são. Aí começa a listinha. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bom, lá em cima, eu falei que começou a listinha, né? A listinha começa ali no versículo 19. Essa listinha vai ser dividida em 3 partes. E a parte de hoje vamos falar sobre a imoralidade. Para falar sobre imoralidade, a gente viu que são 3 palavrinhas destacadas aí no texto pra gente, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas palavras? Uma das palavras foi prostituição, ou também chamada de fornicação. Ela se refere a toda atividade sexual proibida. Isso inclui sites inapropriados, danças impróprias. A impureza foi outra palavra. Isso é, aquilo que é sujo, contaminado pelo pecado. Isso inclui alguns tipos de carinhos físicos, mal intencionados, algumas conversas e piadinhas relacionadas a assuntos que não agradam a Deus. E a outra palavrinha foi a lascívia. Nossa, essa aí é difícil, né? Vamos lá. A lascívia é algo indecente, algo que falta de respeito pelo que é correto e bom. Bom, essas foram as 3 palavras destacadas no texto e, pela definição que eu dei aí, vão completar o que nós chamamos de imoralidade. Elas vão compor o que nós chamamos de imoralidade, principalmente sexual. Bom, qualquer dúvida em relação à aula de hoje, eu não consigo ajudar você que está assistindo a aula porque eu não estou pessoalmente falando com você. Mas uma pessoa muito importante que pode te ajudar e que te conhece muito bem são o pai e a mãe de vocês. Então, qualquer dúvida relacionada ao assunto de hoje, é muito importante que você converse com os seus pais. Tudo bem? Sendo assim, então, essas 3 palavras, a prostituição, a lascívia e a impureza, são o que nós vamos compor como a imoralidade sexual. E é importante falar que elas são coisas sim da carne, elas não são coisas do espírito. O comportamento, na verdade, adequado do cristão está destacado no versículo mente e coração da lição de hoje. Vamos ler? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4:7. Esse versículo aqui apontado para vocês mostra que, na verdade, o comportamento apropriado para nós cristãos, para mim e para você, é estudar para serem obedientes à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ainda mais, ela é santa. A vida cristã, ela implica em um crescimento contínuo da gente por parte um esforço nosso de buscar ir atrás da palavra, de estar sempre perto de Deus, de estar sempre buscando a vontade dele em relação à nossa vida. E isso é um processo, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Portanto,
Como a gente destacou aqui no versículo, Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza, aquilo que é imoral. Se então fomos chamados para a santificação, nós precisamos lembrar que a santificação é um processo que exige da nossa parte uma abstenção dos nossos prazeres. Bom, vamos com calma. Abstenção. Abstenção é algo que eu vou deixar de fazer porque eu sei que eu preciso deixar de fazer. Eu vou me abster, eu vou deixar de fazer porque eu sei que eu preciso deixar de fazer. Então, se eu me abstenho de algo que vai me trazer prazer, significa que eu vou escolher deixar de fazer aquilo porque eu sei que não vai agradar a Deus, mesmo que para mim me traga uma felicidade momentânea, mesmo que traga um prazer momentâneo. Então, é muito importante salientar, é muito importante ressaltar que a santificação, ela necessita de que a gente abra mão das nossas próprias vontades, para sim sermos santos e aceitar a vontade de Deus, que é santa e nos torna santos. E como que a gente faz isso em relação à imoralidade? Bom, é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver como a gente vai combater a imoralidade. Então, vem comigo para a gente aprender aqui como que a gente pode combater essa tal imoralidade, beleza? Vamos tentar lembrar e aplicar na nossa vida onde que as coisas imorais podem estar? Onde você acha que as coisas imorais podem estar? Baseado nos 3 pontos que eu falei, da prostituição, lascívia e impureza, essas 3 coisinhas elas podem estar muito bem fáceis ao seu alcance, principalmente nessas redes sociais. Você, nessas redes sociais, consegue observar algum tipo de impureza, coisas que não agradam a Deus, mas que estão lá e que são muito fáceis de serem alcançadas? Coisas que provavelmente vão te trazer uma alegria momentânea. Uma letra de música que não traz um conteúdo que agrada a Deus, um vídeo que talvez tenham algumas partes que não são adequadas, não são de acordo com o que Deus gostaria que você estivesse assistindo naquele momento, ou algum filme que você está assistindo, algum desenho, alguma série que você assiste, mas que possui temas, cenas que não são puras, que vão tratar assuntos que não são puros, que não vão trazer a santificação. Algumas fotos na rede social, fotos que nós recebemos no WhatsApp, que você pode receber no WhatsApp, que você pode enviar também. O certo não seria você fazer isso. O certo não seria você ficar olhando as fotos ou ficar recebendo essas fotos, não é mesmo? Isso também para o Facebook, para o Instagram, todas as outras redes sociais. Não é verdade? Essas redes sociais, elas estão muito fáceis, muito perto do nosso alcance. Tá aqui, ó, tá no celular, tá no computador, tá no tablet, tá em todo lugar. É muito fácil acessar essas coisas. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque por elas estarem muito fáceis ao nosso alcance, isso deixa com que fique fácil também que a gente peque. E isso precisa ser uma preocupação muito grande, principalmente para nós que somos cristãos. É uma preocupação muito grande para mim e é uma preocupação muito grande para você. Bom, agora que nós sabemos onde essas coisas impuras e imorais podem estar, nós vamos traçar algumas estratégias para fugir dessas imoralidades, beleza? Vamos lá, porque a imoralidade nos leva ao pecado e o pecado nos leva à morte. Então a gente não quer isso, não é mesmo? Então vamos lá, vamos comigo traçar essas estratégias para vencer a imoralidade de uma vez. Para vencer a imoralidade, primeiro de tudo, é você reconhecer que o que você está fazendo ou o que você deseja fazer é imoral. Então, no momento em que nós percebemos que nós temos esses prazeres, essas vontades imorais,
Nós, identificando elas, podemos lutar contra elas. Porque assim nós aceitamos que precisamos de ajuda. E a quem vamos recorrer? Vamos recorrer a Deus. Deus é aquele que nos presta socorro imediato quando nós precisamos, não é mesmo? Ah, mas você pode estar falando, mas eu não vou me sentir bem. Porque se eu faço algo que é imoral, se eu vou fazer algo que é impuro, eu vou me encher de culpa e eu vou me encher de vergonha. E sim, essas coisas nos trazem culpa e vergonha, porque nós somos filhos de Deus. Essas coisas não agradam a Deus. Então, se nós temos esses desejos e essas vontades que não agradam a Deus, é normal a gente ficar cheio de culpa e de vergonha. E ainda mais porque nós sabemos que isso vai contra a santidade que Deus quer que nós tenhamos. Nós somos pecadores. Esse é o primeiro passo, é admitir que somos pecadores e mesmo cheio de culpas, cheio de vergonha, nós precisamos aceitar que Jesus quer nos ajudar. Então vamos lá ler em Romanos 5:8. Romanos 5:8 diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo nos mostra que, sabendo que nós somos pecadores, sabendo que o que nós merecíamos na verdade era a morte, e sabendo que nós não merecíamos nada disso, Deus ainda assim enviou seu Filho para morrer por nós. Isso é o que está falando aqui em Romanos. Isso mostra que mesmo que nós tenhamos nosso coração cheio de culpa e vergonha pelas coisas que nós desejamos que são impuras e imorais, nós precisamos lembrar que Deus é um Deus restaurador. E aí vem o segundo ponto. Se no primeiro foi identificar e reconhecer que é imoral e reconhecer que você precisa de ajuda, o segundo é buscar a ajuda. O segundo ponto, então, é você levar essa questão que está ali presa em você para Deus, levar em oração. Com a oração, nós podemos buscar a ajuda do Senhor e pedir para Ele tirar esse nosso desejo do nosso coração ou que nos ajude a lutar contra ele. De preferência os dois, de tirar o nosso desejo do nosso coração e de lutar contra esse desejo. Porque essas coisas, é igual eu falei, estão muito fáceis de serem acessadas hoje. Hoje em dia, tá tudo muito fácil, tá na mão, tá no celular, tá em tudo. Então, o que nós precisamos é, Senhor, nos livra desse mal. Sabe na oração do Pai Nosso? Livrai-nos de todo o mal? Pois é o que nós vamos pedir. Nós vamos pedir para que Deus nos livre de toda a impureza e de toda a imoralidade. E que Ele nos dê força para lutar contra essas coisas. Esse é o segundo passo, então. Levar a Deus em oração e abrir o seu coração para Ele. Então, além disso, também nós precisamos nos armar. E como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai se armar? Vou pegar uma espada, vou pegar um arco e flecha aqui e ficar lutando contra a imoralidade? Não, nada a ver, né? Não, calma, não é para isso também. Nós precisamos nos armar com a palavra, nos armar com o conhecimento. E de onde vem o conhecimento? Meu filho, o conhecimento vem da Bíblia. Vamos lá então, vamos nos armar com esse conhecimento que é tão poderoso. E é na Bíblia que nós recebemos todas as respostas de todas as coisas que nós precisamos, porque é por meio dela que Deus nos fala o que Ele quer para nós, inclusive como chegarmos à santidade. Então sim, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos nos alimentar com a palavra, nos armar de conhecimento bíblico. Ainda mais, a revista também nos traz um ponto que fala sobre fazermos um plano. Precisamos fazer um plano infalível, tipo Cebolinha quando ia correr atrás da Mônica e fazer um plano infalível. Pois é, mas o nosso vai dar certo. Diferente do Cebolinha que sempre dá errado, o nosso vai dar certo.
O nosso plano vai consistir em reconhecer como, onde, quando e com quem você pode estar cometendo este pecado de imoralidade. E uma vez que reconheceu isso, alertar, assim, opa, coloca uma sinalização de perigo. Perigo, perigo, pé, 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 sirene pra todo lado. Pé, pé, pé. Eu vou colocar um barulho de sirene aqui, se eu achar. Isso aí, alerta o sirene, tocou sirene, perigo. E assim que for identificado esse perigo, faça um plano bíblico. Vá até a Bíblia e busque respostas. Vá até seus pais e busque respostas baseadas na Bíblia. Vá até o pastor e busque respostas baseadas na Bíblia. Sempre se baseie aqui, ó, na Bíblia. Porque é aqui que vai ter todas as respostas. E você precisa de ajuda para buscar essas respostas? Sem problema, busque ajuda, mas não se esqueça que a resposta está aqui, está na Bíblia. Leve isso em oração, porque Deus pode te ajudar. Bom, gente, essa foi a lição de hoje. Então fica aí de aplicação. Pense em todas as coisas que você pode estar fazendo que vai ser considerado imoral e reflita o que você pode mudar. É preciso identificar possíveis práticas imorais que você esteja fazendo e mudar isso, querer mudar. É importante também você observar que essas coisas que te fazem pecar, você deve se afastar. Então é muito importante você colocar isso como um grande alerta na sua mente e lembrar de se afastar dessas coisas que te levam a pecar. Esteja sempre preparado. Você não sabe quando que essas coisas vão aparecer para você. Então, se você estiver sempre preparado, estiver sempre orando, sempre lendo a Bíblia, você vai ter essas palavras guardadas na sua mente e no seu coração. Por isso que tem o versículo mente e coração da nossa aula de hoje. Vamos ler de novo? Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Guarde então esse versículo na mente e coração para estar sempre preparado para as horas em que você necessita deles. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Um grande beijo, um grande abraço. Estou morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de nos vermos novamente. Até a próxima aula. E é isso, tenham um bom domingo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache
ti.